Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Hoje o Flamengo enfrenta o Peñarol aí, né, pela Libertadores, jogo de ida no Maracanã. O Flamengo precisa sim fazer uma boa vantagem para levar para o Uruguai, que lá o jogo vai ser difícil. Podemos falar sobre dois quesitos nesse jogo aí, né, sobre a situação de Léo Ortiz barrado, né. Léo Ortiz teoricamente foi barrado pelo Tite. Léo Ortiz vai ser reserva nesse jogo aí e vai ter o retorno de La Cruz. Então sai Léo Ortiz e entra De La Cruz, né? Eu voltaria com De La Cruz de titular, mas bancaria o Pulgar, né? O Pulgar não vem jogando bem e o Léo Ortiz não merecia ficar de fora desse jogo aí, ou principalmente no banco de reserva, né? Outro ponto que a gente vai comentar aqui sobre a situação do Gabigol. O Gabigol não será relacionado para esse jogo, mesmo não estando lesionado, de acordo com a situação, de acordo com a notícia que o Flamengo soltou nas suas redes sociais, né? Será que é o fim do Gabigol no Flamengo? Então deixe seu like aí, vambora mais um vídeo aí, é isso aí e tamo junto. Né? Porque a equipe do Peñarol não vai vir jogar. A equipe do Peñarol vai jogar fechado, vai explorar contra-ataque e tal. Eu acho que o Pulgar tem mais recursos técnicos por ser da posição do que o próprio o Léo Ortiz. O Pulgar não vive uma grande fase, hein, Zé? Sim, tudo bem, eu sei que não vive uma grande fase, mas eu acho que característica é um jogador mais experiente, é um jogador que nesses jogos a tendência é ter um entendimento melhor. Como eu falei, nada contra o Léo Ortiz, mas eu falo por conta da posição e por conta daquilo que o jogo vai exigir hoje. Né? Nós estamos vendo aqui, o Djalma falou, a Nath ressaltou, que precisa ser lançado, ele precisa se projetar para apostar corrida com os zagueiros, para ter a vantagem que ele tanto tem, que é uma velocidade excepcional. Mas vocês acreditam que o Peñarol vai dar o campo pro Bruno Henrique apostar corrida com os zagueiros? Eu não acho. Acho que o Prato chama de estacionar. Eu acho que vai jogar. É um dos motivos que eu sou mais pela escalação do Léo. Porque como o Peñarol deve explorar mais contra-ataques, não vejo tanta importância nessa presença do Pulgar e, surpreendentemente, é por isso até que eu estou falando, na saída de bola e nos passes que quebram as linhas, o Léo Ortiz está muito bem. Então, por isso que eu até tenderia para a escalação do Léo, que, na minha opinião, ele hoje, ele está sendo até um dos melhores jogadores do Flamengo. Eu costumo brincar que ele joga a ritmo europeu, né? A dinâmica dele de jogo. Isso não são todos os jogadores no Brasil que jogam assim, né? Pelo contrário, é a minoria. E ele é um dos que conseguem manter um ritmo intenso, 90 minutos, jogando bem. Eu manteria o Léo na equipe. Ô, Djalma, deixa eu aproveitar também que você falou sobre manter o Léo, os jogadores em boa fase. O Zé falou uma frase aqui que eu quero colocar agora para a discussão, que ele falou, eu não concordo, acho que o Gabigol podia até ser, você falou, não entendo, né, de ser relacionado ou não. Vamos falar da situação do Gabigol? Eu quero começar por vocês que foram jogadores. Lesão, né? Eu falo... É isso, mas hoje ele é a quarta opção. Não é lesão, né? A palavra não foi lesão. Hoje ele é a quarta opção, gente, de você não é uma lesão. Eu não sei se o Djalma teve isso ao longo da sua carreira, Djalma, mas eu tive. Qual que é a lesão? Eu tive. Não é lesão. Fibrose. A fibrose não é lesão, é uma cicatrização na lesão que você teve. Ele teve uma lesão recente. Teve uma lesão, e aí forma a cicatrização, e quando essa cicatrização não é muito bem feita, forma uma fibrose. Mas essa cicatrização foi boa para todo mundo, Zé? Esse tempinho para cicatrizar. E aí impossibilita você de fazer determinados movimentos. Por exemplo, eu vivenciei isso na Inter de Milão. Eu tive uma lesão de grau 2, né? E aí formou essa fibrose, ela não foi bem tratada, porque na época o departamento médico não era aquela maravilha e tal. Eu estou falando de 30 Tratava com martelo, Zé? 30 anos atrás. Não com martelo, mas há 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Então era diferente. Tem que ter fé. E aí o que aconteceu? Formou-se uma... Você ouviu como é que o Prato falou que você não, mas é isso mesmo. Vai pra casa. Djalma, eles não acreditam, Djalma. Eu acredito, tô vendo até hoje. Nós tratávamos com a garrafa quente para tirar a paulistinha, porrada. Que o Luizão na seleção brasileira, né, de um dia para o outro, fazia aquele negócio com breu, né, com gema de ovo. Não sei se você pegou também o Luizão. Toalha quente. Toalha quente. Tostãozinho. Essa era a nossa condição, né? E muita fé, e muita fé. E tinha isso. Era o começo de laser, era o começo do Ondas Durton, começo do Ondas Durton, do forno. Começo não, né? O começo e o final do forno, que só tinha aquilo lá, né? Entendeu? Era o começo de uma
um tratamento diferente. É uma cicatrização de uma lesão. É uma cicatrização. O que acontece? Aí eu tive essa fibrose na Inter de Milão, só que eu não conseguia, por exemplo, no meu caso, fazer passe longo, fazer inversão de jogo e nem dar o pique. Porque a fibrose, na hora que eu fosse mudar o meu movimento ou exigir um pouco mais de força... Limitava o músculo. Ela limitava, porque segurava e eu sentia dor. O que eu ia falar que, como diria o Rafael Prats, me causa espécie... Isso é bonito. O que causa espécie? Bonito. Eu quero ouvir também o Djalma. É o seguinte, por mais que ele seja o quarto... quarta reserva, quarta opção, por que ele foi contra o Vasco? Isso. É isso que eu não entendo. Já estava com a fibrose. Mas a dúvida Se ele já estava com a fibrose, eu não entendo. Fala, Djalma. Ô, Zé, eu tive no Maracanã no domingo, né? E, assim, na segunda jogada que o Gabigol participou, ele colocou a mão na coxa. E eu estava observando. E depois ele tirou a mão e passou uns 2, 3 minutos, ele colocou a mão de novo. Assim, a situação do Gabigol, se tem um problema na coxa, se ele está lesionado, ok. Não tem nem que ser relacionado. Ele estava relacionado no jogo contra o Vasco, então ele tinha condição de jogo. Agora, um jogador como o Gabigol, se ele está em condições normais, está em condição de jogo, ficou no banco, está em condições de jogar. Ele está de opção, mesmo que esteja voltando de lesão, atrás do Carlinhos, não desmerecendo o Carlinhos, pelo contrário, é pelo que o Gabigol fez e eu acho que ainda é capaz de fazer. Eu acho que se não for pela lesão, algo estranho tem aí. Eu acho que o grande, eu não sei se o Djalma vai concordar, mas eu também sou dessa, o Pedro trouxe isso daqui pra gente logo após o jogo, que foi, o Gabigol está fora da posição. Mas o Tite falou isso no coletivo. Então, mas naquela... Só para pontuar, Zé, tem a posição que às vezes o treinador acha e tem a posição que ele prefere se sentir mais confortável. Ele não tá sendo utilizado. Mas o Gabigol... Fala, Djalma. O Gabigol foi campeão da Libertadores jogando com ele e Bruno Henrique. Ele era 9. Então, assim, isso é desculpa, não posição. É por isso que eu ia falar, porque tem onde ele se quer. E o Tite não enxerga assim. O Tite não enxerga que no time dele hoje ele vai botar o Gabriel próximo do Bruno. Na verdade, é uma baita de uma grande contradição do Tite. Vamos falar a verdade. Eu acho que tem uma dificuldade. A gente já falou aqui nessa mesa várias vezes. O Zé sabe, o Edu também, a Nath em alguns programas, o Rafa. Há uma dificuldade muito grande de se comunicar com clareza dentro do Flamengo quando o assunto é Gabriel. Exato. O Flamengo não quer mais o Gabriel não se sente mais à vontade ali. Eu acho que tá cada vez ontem mais. Ontem sai uma nota, Zé sabe o que é fibrose, Djalma sabe o que é fibrose. Ontem sai uma nota, que quando a nota sai, a sensação, informação isso, a sensação dentro do Flamengo ficou bom para todo mundo. O Tite não vai ser questionado porque não usou, o Gabriel não está confortável para ser usado, não está se sentindo bem, ele não estica a lesão dele, não é ele que vai resolver o confronto contra o Peñarol pelo que não vem jogando. Então, quando você chega numa situação, é aquele casal que não sabe o que faz, né? Não dá mais para estar ali, e aí... Ou então aquele contrato que você tem um sócio, você quer romper com o sócio, mas não sabe como é que faz, você já teve momento. O Gabriel é isso, o Flamengo não sabe como romper sem magoar, o Gabriel não vai sair, não rolou negociação, já desgastou muito a relação. Então, o Flamengo e o Gabriel se comunicam, não tem santo, não tem nenhum lado santo. O Flamengo e o Gabriel se comunicam muito mal e não conseguem admitir que não há mais relação. Isso há tempos, a gente está falando isso aqui há tempos. Tanto é que aquela cena lá do Gabriel voltando de punição, todo mundo aplaudiu, foi de uma forçação, foi uma última tentativa, um suspiro, porque o Tite, em tese, não tinha o passivo ali da relação, né? Então, assim, há essa dificuldade, Djalma. Fala aí. De repente, Pedro, não é por isso que de repente eles não querem nem colocar o Gabigol, porque o futebol tem disso, né? Vai que o Gabigol joga, volta a marcar gols, como é que faz? De repente essa situação aí fica melhor para todo mundo por isso, porque o futebol, ao mesmo tempo que eles podem estar com tudo isso definido na cabeça, exatamente o que eles podem estar com tudo isso definido na cabeça, não queremos. Mas se ele jogar e joga bem e faz gol, a história muda na mesma hora. A torcida vem junto. Como é que vai fazer? A torcida vem junto. Só que aí o Tite faz o quê? Isso que quando coloca faltando 5 para acabar, coloca fora de posição. Gente, quando a gente fala fora de posição, ele não é reserva do Arrascaeta. O Tite, quando convoca ele para a seleção brasileira, convoca ele como o quê? Centroavante. Ele disse no ano passado, eu quero brigar pela minha posição. Minha posição é com o Pedro. Ô, Djalma. Isso é muito claro. Djalma, eu vou jogar só uma pimenta pra você, Djalma. Daqui a pouco você tá longe, vai ser uma pimenta tamanho da banana da terra pra você aí, Djalma. Djalma, quantas vezes você viu um treinador ou você vivenciou treinador criando situações pra não contar com o jogador?
Isso é normal, né? É normal. A gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece. E desde o início, cara, eu acho assim, essa relação é muito simples, desde lá de trás. A gente tem que ser, também, como o Will falou, tem que ser claro, né? Vem a Copa do Mundo, o Gabigol falou do Tite. Não é que vai guardar a mágoa, mas fica aquele negócio. Se o Gabigol tá arrebentando, vai jogar e segue o baile. Se não tiver, e aí é aquele negócio. Se não tiver, também não vou ficar muito chateado. Acontece no futebol, porque nas relações humanas, às vezes criam mágoas que você desconta depois no trabalho, o que não deveria de ser. Exatamente. E mais, Prati, só para lembrar que o Flamengo é campeão da Libertadores, Gabigol pega o microfone e fala o quê? Que recado que ele manda? O que ele falou? Quando a torcida vai. Ô, Tite, vai lamber sabão. É isso. O que acontece aí é o seguinte. Como é que é essa aí? Tite... Vai lamber sabão? Não, tinha um personagem que falava o seguinte: fala a mesma coisa, mas fala meio diferente. É outra coisa que ele falou. Agora, o que acontece aí? E tem uma coisa que joga contra. Eu perfeitamente entendi e concordo com o Zé Elias, com o Djalma. Agora, o Gabriel. E aí a gente pode discutir se ele entrou na posição que ele costuma jogar, se joga na posição que ele gosta de jogar. Quando foi chamado nos últimos anos, jogou mal. Isso dá ao Tite, me parece, uma situação agora mais confortável para falar o seguinte: olha, tem aqui algum incômodo? Não está bem, isso aqui está meio mal explicado, mal parado. Também não preciso levar. Porque, assim, claro que sempre ter o Gabriel, se o time não está bem em campo, o Gabriel é uma sombra. É um ídolo do clube, um nome histórico do Flamengo. Então, mas o Gabriel, não com o Tite apenas, o Gabriel já com os treinadores do ano passado, jogou mal. Eu acho que isso, pro Tite agora, é um peso que ele tem, mas é um peso menor. Porque o Gabriel não consegue jogar. Mas quem na temporada passada do Flamengo jogou bem? Mas você não acha, Prats, você não acha que, assim, pela envergadura do Tite, pela forma como ele falou... Isso é uma coisa. Eu recupero os jogadores, eu tenho isso. Fala a verdade. Ele é conhecido historicamente como um grande administrador de pessoas. Exatamente, grande gerenciador de grupo. Vamos pontuar. Eu também acho que o Gabigol faz um ano e meio que não joga bem. Não consegue jogar. É mais ou menos isso. Quase 2 já, né? Quase 2. Mas se você buscar contra o ano em que o Flamengo foi campeão, Dorival Júnior. Sim. Né? Ele 22. Gabriel, a gente pessoas esquece. Ele fez o gol do título. Gabriel. Bem lembrado. Alguns títulos. Gabriel não joga. 4 gols em 3 finais. Gabriel não joga na posição. Gabriel tá fora. Ajuda o Dorival. Não sei se é por gratidão ou não. Ajuda o Pedro. Gabriel botou Pedro na Copa. Ajuda praticamente o time inteiro. Não, e aceitou, né? Sim. Beleza. Aí não foi pra Copa, teve toda essa confusão, né? Tite, dali pra frente, só pra trás. Isso, aquilo, tal, beleza. Foi só de ré. Assim, na primeira entrevista do Tite, ele foi perguntado sobre o Gabigol. Sim. E ele falou: expliquei para o Gabigol os motivos por ele não ter ido à Copa do Mundo, as minhas preferências. E aí o próprio Tite falando que o Gabigol optou, né, por disputar a posição, que eu já deixei claro. Beleza. Só que é o seguinte, você tem o Gabigol, o cara que é o último, não sei, acho que é o último grande ídolo, vocês que são do Rio, por favor, não me levem a mal, que tem um ambiente melhor, conhece melhor o ambiente do Rio, pode responder isso ou não. É o último grande ídolo do Flamengo nessa última geração. O cara, ele é importante. Você sabe que ele em campo, motivado, você pode ter um cara que vai decidir jogos para você. Vem cá. Chamego, vem cá, Gabigol. Vamos conversar. Espera, vamos conversar. Vai ser difícil para você jogar ali na posição do Pedro. Vem cá, você pode jogar por trás como você jogou com o Bruno Henrique, com o Gabriel Jesus, com o Jorge Jesus. Você pode jogar aqui com o Dorival. Eu quero te utilizar, porque eu sei que você tem essa condição. O cara... Ele vai ter simplesmente o maior ídolo da equipe do Flamengo, na atualidade. Ele vai ter um cara que vai decidir jogos para ele, né? E você vai motivar e vai passar um recado para o grupo. E, a minha gestão é essa. Eu tenho o grupo na mão, essa é a minha gestão. Isso que eu posso fazer. Posso fazer com o Gabigol, posso fazer com esse, posso fazer com aquele, posso fazer com qualquer um. São todos iguais para mim aqui. Agora, a partir do momento em que você descarta o jogador da forma como foi descartado, depois é difícil de você recuperar pela personalidade do Gabigol. Né, Zé? E aí, assim... aí o Braz também veio recentemente, o Djalma sabe o que eu estou falando, o Pedro, eu falei aqui. O Braz joga uma bomba, não é uma bomba, mas joga uma responsabilidade. Uma responsabilidade, baita de uma batata quente nas mãos do Gabigol, que é o seguinte:
Ele sabe, ele não é mais criança, ou seja, ele não vai ficar aqui. Sim. Agora, ele tem que ser profissional. O recado está dado. Então, Zé, mas entendeu? para o Tite fazer o que fez, ele não faria isso só com a cabeça dele. Ele faria isso respaldado. Mas eu acho que a gente já tem uma. Mas ele está mandando os recados dele. O outro lado do pacote. O outro lado do pacote aí. O Gabriel não se ajudou durante mais de um ano. É isso que eu ia falar. Não é que temos ali um injustiçado e coitado. Ele ficou um tempo sem treinar por conta de disciplina pessoal dele. Mas presta atenção, eu não estou dizendo nada que o Gabigol não tenha culpa. Exato. Em momento algum eu isentei o Gabigol. Como o Tite não contorna. Estou só falando, como o Tite não soube aproveitar um jogador que ele poderia ter aproveitado. Porque ao longo do ano, não faltou um centroavante ali, às vezes? Não faltou um cara para uma mudança tática? Tanto é que o Carlinhos é contratado. O Carlinhos foi contratado. Mas eu pergunto, o Dorival conseguiu fazer isso? O Jorge Jesus conseguiu fazer isso? O Tite, que é o nosso melhor treinador até então, poderia fazer isso numa boa. Independente, porque se eu tô vendo que o Gabigol um ano não joga bem, há um ano não joga bem, porque foi um ano antes do Tite assumir, né? Pô, vem cá, primeira pessoa, vou bater um papo com o Gabigol. Primeira coisa. Você mostra grandeza, você mostra, pô, vem cá, eu quero você, eu conto com você, você motiva. E o Gabriel motivado, o exemplo que o Gabriel poderia dar para os outros seria diferente. Eu tô falando porque o Djalma sabe como funciona isso, quando o treinador pega o cara que tá lá, mexe com todo mundo. Entendeu? Então, assim, o Gabigol tem culpa de depois eu vou passar pro Djalma ali pra ele arrematar. Falta de motivação e tal. Eu acho que, assim, o Gabigol até tá suportando mais, porque se fosse eu, se fosse Djalma, um pouco com a nossa personalidade, vem cá, eu tô fora, paga o que vocês têm que me pagar, eu vou embora. Eu vou jogar em outro clube. Se fosse no meu caso, eu já teria conversa franca contigo. Você vai contar comigo? Não. Então tá bom. Muito obrigado. Flamengo, ó, tô saindo, obrigado, meu contrato aqui, mas o treinador não vai contar comigo, a minha vida continua. Eu acho que tinha que ser isso, tinha que ser esse tipo de relação, de verdadeira, não uma relação verdadeira, desculpa. Não fazer o que fez, chega no final do ano, vem cá, contra o Vasco, joga de camisa 10, Djalma, 10, eu quero você como 10. Ô Djalma, fala por aí que depois o Pedro também quer falar desse assunto, só quero lembrar, Djalma, só uma coisinha aqui importante pra gente ressaltar, que eu acho que também que a gente não pode esquecer o fato do doping ao julgamento, ele pode ficar fora, não sei se isso vai pesando. Responsabilidade dele. Sim, e aí acho que todo mundo aqui concorda que ele tem responsabilidade. Tem duas pessoas são responsáveis. Eu acho que ele foi... Tem uma parcela tem responsável do Gabigol. Isso. E tem responsabilidade da diretoria que deixou ele fazer o que ele bem entendesse durante os anos. Exato. Durante todos os anos. Agora não pega mais. Não, agora não. Ô Zé, mas tudo isso passa também porque nós daqui criamos muitas coisas, né? Quando é positiva, nós colocamos o céu e quando é negativa, nós colocamos no inferno. Quando o Gabigol, há 2 anos atrás, nós estávamos, né, nessa mesa, em outras mesas, em várias mesas, comparando se ele era maior que o Zico. Eu falei, gente, calma, deixa o cara sair do clube, do 0 ao 100. espera, vamos aguardar. E também não podemos esquecer, como falaram, ele está vivendo um mau momento, mas o Pedro lembrou bem, foram 3 finais e 4 gols. Poxa, qual jogador tem isso? Será que ele não é decisivo? Aí o Zé citou, pô, chama, tem uma conversa. Se você conversa, você vai ser importante para mim? O cara se motiva, o cara ganha confiança. Jogador sem confiança pode ser o craque. Ele vai na hora do jogo não render. Isso tudo influi. Aí ele vê, pô, outro da posição. Primeiro ele vê um que não é da posição jogando titular. Aí depois ele vê o outro entrando com o titular machucado, ele é o quarto. É difícil ter motivação. O Zé falou a coisa clara. Numa situação dessa eu chego, peraí, pô, pelo que eu fiz aqui, pelo meu histórico, ou me respeita, me põe para jogar, ou tchau. Claro. Mas tem contratos, tem situações, tem satisfações a dar torcedores, a nós, né? Então eles ficam nesse jogo, mas que na verdade o Gabigol não vai ficar no Flamengo. E a impressão que eu tenho, Prats e Nath, aliás, o Pedro, você queria falar, né, Pedro? Desculpa. É porque só pontuar algumas coisas. Odu, só para terminar. Não, que eu até vou fazer aqui uma confidência que eu não tenho nem o costume disso. Eu tive essa semana passada no Ninho, para ver o futebol de base lá, fui convidado pelo Zanelli, meu amigo, vice-presidente da base, para visitar. Coincidentemente, eu encontrei com o Gabigol e ele me parecia muito motivado para o jogo. Por isso,
é que, às vezes, quando você tem uma informação, quando eu vi ele motivado, acho que foi na segunda-feira, pensando em voltar, em jogar, e aí, de repente, não joga, não sei, né? É um ponto interessante. Porque toda a ótica aqui é pelo fato do Gabriel não receber chance, é do Gabriel não jogar, é de precisar ter paciência com um cara que é decisivo. Só que assim, vocês lembram quando o Gabriel voltou de suspensão? Sim. O Flamengo tentou ter paciência com o Gabriel. O Flamengo tentou ter paciência com o Gabriel no passado. O Flamengo tentou, quando ele brigou com o vice-presidente dentro do vestiário. O Flamengo tentou ter paciência com o Gabriel quando a bola não entrou. Tentou ter paciência quando o Gabriel não aceitava a reserva. Tentou ter paciência quando ele... Achei que até demais, quando ele, de forma irresponsável, pela indisciplina dele, ficou fora, ficou suspenso. Teve o Flamengo brigar, mover muito com o advogado do Gabriel para tentar uma liminar. O Gabriel volta de suspensão, numa cena que eu até questiono um pouco. Ele volta de suspensão. Recebido por aplausos, vamos abraçar, vamos precisar dele. Cara, o que o Flamengo cansou de fazer também foi tentar abraçar o Gabriel. Então, assim, é porque senão parece que... Nossa, o Gabriel, ele precisa chamar o cara para... O Gabriel foi chamado. Sim. Não confia, o cara da banda, o cara do garçom, não sei quem é. Não tem cuidado, ele foi ouvido. O Gabriel, ele tá há algum bom tempo aí sendo lembrado pelo que ele não faz em campo, pelo que ele faz fora dele. Então não é também que não houve chance, não houve diálogo. Em relação à minutagem, é muito pouco, né? Mas eu acho que a minutagem, ela tá longe desse debate. A minutagem é pouca. A minutagem é pouca. Abraço ele teve. A minutagem é pouca porque ele não rende em campo, porque ele não rende fora dele após as conversas, porque ele não consegue dialogar como a diretoria, como todo mundo, que errou também. A condição, estou com o Zé, a condição da diretoria errada. Então, assim, houve tentativa dos dois lados. O que não houve foi clareza ali no primeiro semestre, quase chegando ao meio do ano, que, olha, acabou. E aí, quando você não consegue encerrar esse tipo de relação, você se expõe e você se sujeita a esse tipo de coisa. Que ontem você fica pensando como é que você vai dizer que o cara está com fibrose. Não deu lesão, rapaz, não deu lesão no exame. Fala o quê? Não, mas tem uma fibrose, então dá para tirar do jogo. E agora faz o quê? Que eu acho que o Tite vai mal na condição, sim. Acho que o Tite vai mal, não tem problema nenhum. Ele não conseguiu nem explicar na coletiva sobre o Gabriel. Ficou se apegando ao Carlinhos, que não tinha muito o que falar. Então, assim, há uma condução errada hoje, fruto de um desgaste de um clube que não sabe conduzir a tempos. E aí a gente fica aqui batendo essa Gabriel. Será que agora vai? Ele é decisivo? Será que ele está motivado? Será que agora ele vai dar a volta por cima? Será que agora ele vai jogar e vai fazer o Flamengo dar mais um ano de coisa? Ele não vai. Esse trem não anda. Esse trem não anda, sabe? Isso aí não acontece. E estamos sempre nessa pauta. O Flamengo vai jogar hoje. Ele pode, mais uma vez, chegar a uma semifinal de Libertadores. A gente está aqui falando do Gabriel, porque ontem, mais uma vez, tem uma nota que o Gabriel tem lesão, não tem fibrose, está sacado, o Flamengo não tem atacante, nem assim ele tem vaga. Então, assim, é um assunto que desgasta porque você não conseguiu dialogar, você não conseguiu resolver. Então, também, Flamengo que lide com seus problemas. Isso. Não foi que, nossa, coitado, mais um problema. Não, o Flamengo não resolveu o seu problema, então vai lidar com esse problema até o final do ano. Não quis resolver antes. O Flamengo já resolveu. Chamar o povo na TV. Não, resolver quando você é claro. Mas não foi claro o que o Braz falou? O peso tá lá, o Gabriel tá lá, mas até a camisa 10 dele o Flamengo tirou. Até a 10 tirou dele, é isso. Bem lembrado, Djalma. Ô, Djalma, para bom entendedor, uma vírgula basta. Aí você tá motivando, cara. O que o Braz falou sobre ele não é garoto, ele sabe, é muito difícil a condição dele. Ele deu na lata do Gabigol, você não vai ficar aqui. Obrigado. Não, o presidente também falou da questão do contrato, né? Eu ofereci o que o Flamengo pode dar. Que eu falei. Quantas vezes o Gabriel, de forma indireta, com atitude, também disse que não queria estar ali? Exato. Não, também tem as duas, Não tem. É isso, Pedro. Eu acho que nós estamos falando. É isso aí. Cada um está defendendo o seu lado. O Gabi defende o lado dele e o Flamengo defende os interesses dele. O problema é que tem um negocinho chamado jogo. Aí você joga lá no banco de reservas. Aí tá o Tite lá com o pepino na mão. E aí não tá sabendo descascar também. É um problema, né? Porque se você leva o Gabigol pro banco, aí depois você vai perguntar. Exato. Por que você não usou? A torcida pedindo. Pedro machucou, você tentou o Bruno Henrique, você botou o Carlinhos, você botou o Edu de Menezes de pivô, mas não tentou o Gabriel na frente. Bom, enfim, o que a gente... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Flamengo sem Léo Ortiz, né? Tite barra Léo Ortiz. E com o retorno de De La Cruz ao time titular, né? Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje diante do Peñarol, né? O pentacampeão da Libertadores aí, né? Que tanto tempo já chega nas fases decisivas aí de Libertadores. E tem atualmente o técnico Diego Aguirre
que é conhecida aqui por 4 passagens aqui por clubes brasileiros, né? Então a provável escalação do Flamengo para esse jogo é Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Já no meio de campo ali, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. E no setor de ataque ali, né? Podemos colocar Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, né? Então o Gonzalo Plata, ele deve atuar pelo lado do... onde geralmente o Bruno Henrique jogava, né? Na ponta esquerda, né? Então essa é a provável escalação. E durante o programa foi muito debatido aí sobre a situação do Gabigol. Sabemos que a situação do Gabigol é uma situação delicada. Sabemos que não tem nenhum inocente nessa história, nem o Flamengo, nem o Gabigol. Sabemos... Sabemos que o Gabigol vem recebendo pouca minutagem pelo Tite no Flamengo, mas a gente também tem que se atentar que o Gabigol, toda vez que ele entra, ou entrava frequentemente, ele não rendia. Então a gente, hoje em dia, fala muito mais pelas atitudes do Gabigol fora de campo do que dentro de campo, né? Porque dentro de campo ele entra e não resolve nada, né? Teve vários lances deles aí durante os jogos aí. Foi dominar a bola, errou o domínio, não consegue chutar, não consegue fazer mais facão, tá pesado, não tem mais aquela mobilidade, agilidade que ele tinha de antigamente. Sabemos que tá 4 anos mais velho, 5 anos mais velho do que 2019, 2020. Porém, ele é um jogador novo ainda, o Gabigol tem 26, 25 anos, né? Da minha idade, mais ou menos. Então é aquilo. Para um jogador que há 2 anos atrás estava vivendo no seu auge, campeão da Libertadores, hoje em dia a gente fala o Gabigol que não consegue fazer mais nada, há 1 ano e meio mais ou menos, aí vai completar 2. Sem performar bem, é complicado, hein? Muito complicado. E isso, querendo ou não, para mim, dá muito crédito ao Tite e à diretoria do Flamengo a não renovar o contrato, e o Tite não dá muita oportunidade ao jogador, porque o Gabigol dentro de campo ele é um jogador nulo. O Flamengo joga com 1 a menos quando o Gabigol tá dentro de campo, né? Não sou eu que tô falando, óbvio, não sou eu que tô falando, mas muita gente que assiste a gente aí concorda com a gente que o Gabigol hoje dentro de campo se torna menos útil para o Flamengo, tanto no quesito ofensivo e no quesito dele, ele não volta muito para poder ajudar o sistema defensivo. Mas palpite para hoje: 2 a 0 ao Mengão, e leva uma boa vantagem para o Uruguai, né? É isso aí, deixa o like e tamo junto.